Eu lerei para nós um texto do Evangelho em Lucas, no capítulo 2, que narra a visita de Jesus ao templo quando ele tinha cerca de 12 anos de idade, nas proximidades da época em que um menino de família judaica faz o seu bar mitzvah, especialmente no templo, naquele tempo, porque havia o templo hoje em dia, nas sinagogas ou na frente do Muro das Lamentações, como é costumeiro a gente assistir. E aqui se diz, em Lucas 2, do verso 41 em diante, o seguinte: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu os 12 anos, subiram segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia viajando sem perceberem a ausência dele. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E Jesus desceu com eles então para Nazaré, e era-lhes submisso em todas as coisas. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E assim crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Essa história é o que essa história é. Não há nada oculto nem misterioso na narrativa. Ela quer ser apenas uma narrativa histórica. E da minha parte, jamais haverá nenhuma violência na expectativa de que o que aqui se diz oculte alguma coisa para além do que está dito. O que aconteceu foi isso mesmo, e somente isto. Nesta manhã, porém, eu quero olhar para este texto como uma espécie de parábola, de linguagem metafórica, não que o texto em si o seja. Por isso eu estou explicando a você. É um olhar meu. Eu é que estou olhando para ele e dizendo a você, ele parece extremamente como uma parábola do que acontece com muitos de nós. E o que é que acontece com muitos de nós? A semelhança da narrativa que aqui está. Jesus segue com seus pais, amigos e companheiros de Nazaré, na Galileia, para cultuar no templo em Jerusalém. Eles chegaram juntos lá. Na hora de retirarem-se, José e Maria assumiram que Jesus deveria estar entre os amigos e companheiros de viagem, o que também mostra uma peculiaridade da personalidade dos pais de Jesus. Eles não eram paranoicos. Jesus foi junto, havia muitos amigos e parentes com eles. Na hora de fecharem as trouxinhas, após a festa, e retornarem para Nazaré, eles não fizeram aquela contagem exaustiva de
Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E eles simplesmente assumiram que ele estava entre o bando de amigos e caminhando com eles de volta para Nazaré. Só que um dia depois de estarem viajando, é um bom chão, já estavam bem distantes a pé, eles à noite provavelmente foram procurar Jesus para ver onde é que Jesus poderia estar. Era hora de um provimento, uma comida, preparação para dormir, as famílias se agregavam. E aí nesta hora que eles verificaram que Jesus não estava. Devem ter saído perguntando, escuta, Jesus não estava viajando com vocês? Não, ninguém sabia. Ninguém tinha visto. Quando foi a última vez que você o viu? A maioria dizia, foi em Jerusalém. Desde lá que não vejo. E aí o coração de José e de Maria ficou angustiado como casal e eles fizeram a viagem de volta, palmilhando, passo a passo, a jornada até Jerusalém. E aí você sabe que em chegando lá, o que acontece? Eles encontram Jesus no templo, ouvindo os mestres, interrogando os mestres da lei e assombrando-os com a sabedoria que procedia de seus lábios aos 12 anos de idade, a ponto de que todos os doutores da lei, os teólogos, estavam em estado de perplexidade ante a lucidez, o espírito límpido, claro, cristalino, a inteligência, a sabedoria, a assertividade, a consciência que dele procedia, de modo que há 3 dias ele estava assentado com aqueles homens, provavelmente dormindo como um menino de 12 anos pelos cantinhos do templo até de manhã cedo, pousando no átrio, as portas se abriam, o fluxo recomeçava, os mestres chegavam e a reunião acontecia em torno dele ou ele sendo convidado para continuar a conversa do dia seguinte. 3 dias. E aí foi o lugar onde José e Maria o acharam. E Maria veio com essa pergunta, por que tu fizeste isto conosco? E Jesus disse, olha, porventura não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Foi a resposta que ele deu a ela. Essa é a narrativa. E é simplesmente isto que aconteceu. Qual é a parábola? Ou qual é a figura, qual é a metáfora que essa narrativa simples traz para minha mente e para a sua mente neste dia? Para mim, isso aqui ilustra, note, eu não estou dizendo que é o que diz, ilustra perfeitamente algumas coisas que acontecem frequentemente com a gente. Especialmente quando a relação que a gente julga ter com Jesus é de familiaridade. São aqueles vínculos familiares. Você diz, eu cresci na fé, eu cresci na igreja, meus pais são cristãos, minha família é cristã, ou eu desde pequeno que ouço essas coisas, e dá uma sensação psicológica de que o indivíduo, por ter crescido na ambiência, faz parte, de algum modo, independentemente do olhar, avistar, do ouvido, ouvir, e de se ter acuidade e percepção em relação a se estar ou não se estar com Jesus, dá-nos a impressão de que é a obrigação de Jesus estar conosco e não que seja uma obrigação saudável da nossa parte verificar se Ele está conosco. A religião frequentemente, quando ela se transforma num pacote cultural,
que é o que acontece na mente, no coração da maioria das pessoas, ela gera essa segurança de familiaridade que faz as pessoas pensarem que pelo convívio, pelo hábito, pelas repetições, pelo conhecimento da Bíblia, de versículos da Bíblia, de doutrinas, de canções, pela frequência aos cultos, por essas coisas todas, é uma obrigação de Jesus estar com a gente. E é nessa que muita gente se distancia, de fato, de Jesus, sem se distanciar da igreja, nem do grupo, nem da parentela espiritual, nem dos companheiros, nem de nada disso. O conjunto, esse conjunto de familiaridade com Jesus gera a ilusão de que Jesus está conosco por causa do conjunto. E aí, em razão dessa ilusão que o conjunto produz, as pessoas vão perdendo o olhar íntimo, a percepção íntima, que verifica se ele anda conosco ou não anda conosco. Parece que o processo psicológico religioso gera na gente é o seguinte: se eu estou junto com os meus irmãos, indo para os mesmos lugares com eles, frequentando as mesmas coisas, cantando as mesmas canções, celebrando as mesmas festas, fazendo a mesma viagem, Jesus está conosco por inferência. Ele tem que estar. Julga-se com isso que Jesus é uma presença implícita. A gente assume que assim seja. E não é assim. E isso ilustra para nós perfeitamente esse estado, essa experiência de José e de Maria, que saíram tranquilos, distraídos. Jesus a gente conhece, Jesus conhece a gente, nós vamos no caminho. Quando ele não está com a gente, ele está com um amigo da gente. Se ele não está com este amigo, ele está com aquele outro. Aí dá sempre a impressão de que se Jesus está com um dos nossos amigos, é como estar com a gente. Se Jesus está com alguns do nosso grupo, é como estar com a gente. Se Jesus está na minha igreja, então é como estar com a gente. Se a minha parentela sabe de Jesus, por inferência eu também sei. Esse é o mecanismo operante na psicologia do distanciamento, na relacionalidade íntima e pessoal que cada um de nós deve ter com Jesus, no acautelarmos-nos em relação ao fato de que nós estejamos tendo ou não estejamos tendo uma relação nossa com Ele. Porque, do contrário, esse sentimento comunal, coletivo, familiar, cultural, nominal, de grupo, gera essa ilusão que faz muita gente pensar que se eu participo do grupo no qual Jesus supostamente está incluído na jornada, ainda que eu não o tenha à vista, me basta saber que ele deve estar entre os outros. E se deve estar entre os outros, está comigo e eu estou com ele. Não importando quanto tempo faça que eu não o aviste, que eu não o veja, que eu pessoalmente não tenha tido absolutamente nada a ver com ele na jornada, no caminho. Isto dito, eu queria afirmar rapidamente a você 3 coisas. A primeira é que tem muita gente aqui conosco que, usando essa história como uma parábola espiritual, haverá de verificar que, por causa desse espírito de transferência da relação com Jesus para uma relação grupal, para uma relação institucional, para uma relação que assume que o coletivo pode me fazer prescindir da minha relação absolutamente pessoal com Ele. Nesse sentido e por essa perspectiva, eu digo a você: primeiro, tem muita gente que, assim pensando, perdeu Jesus na jornada.
perdeu Jesus no caminho. Porque diz, eu nunca me desviei da igreja, eu nunca me desviei da fé, eu nunca deixei de frequentar o lugar do culto, eu nunca deixei de me oferecer para as funções, para os cargos, para as atividades, para os trabalhos. Desde jovenzinho, jovenzinha que eu canto no coral, no grupo de louvor, que eu me ofereço para as diaconias e para os serviços variados. Eu estou no caminho, nunca tive a tentação de deixar esse grupo, nunca fiquei encantado por ofertas distintas, por seduções variadas, sempre andei com o mesmo grupo a vida inteira. E porque eu ando com o mesmo grupo, e porque um dia eu saí de casa e verifiquei que Jesus estava no meu grupo, eu assumo que Jesus faz parte do meu grupo. E se Jesus faz parte do meu grupo, assim como que por osmose, Jesus faz parte de mim. Para falar a verdade, faz muito tempo que eu não tenho nenhuma relação pessoal com ele, que eu não tenho intimidade com ele, que os meus olhos não o avistam, que os meus ouvidos não discernem a sua palavra, mas eu sei que pertencendo ao grupo significa dizer que eu estou andando com Jesus, ele está em algum lugar no caminho que eu pertenço. Segundo equívoco, que do ponto de vista parabólico isso nos permite enxergar na psicologia do nosso engano, na relação com Jesus, tem a ver com o fato de que não só tem gente que perde Jesus na caminhada, na distração, mas tem muita gente que perde a Jesus nessa história de que ele está com os meus companheiros. É o Jesus do bando. Deve estar no bando. Eu mesmo não tenho tido nada muito pessoal, nem muito íntimo. Já faz tempo que eu não o vejo. Mas eu tenho a garantia de que ele pertence ao meu grupo, como se Jesus andasse em bandos. Como se fosse um compromisso com Jesus fazer parte desse banditismo do reino de Deus. Se tem um grupo e o grupo todo tem familiaridade com ele, logo, sendo eu parte do grupo, logo tenho eu familiaridade com ele. E aí é nessa que tem gente que fica tentando ter uma relação com Jesus de triangulamento. A minha mãe é piedosa, meu pai é piedoso. Tem maridos que dizem, não, a minha mulher conhece a Jesus, portanto, eu recebo benefício. Há mulheres que dizem, eu não sou tanto, mas meu marido é um homem de Deus, logo eu recebo benefício. Às vezes eu vejo até pais dizerem, nós somos assim, meio barro, meio tijolo, mas você precisa ver, Caio, nossos filhos são de Deus. Logo, eles recebem um benefício. Ou, porque eles dizem, nós não temos nenhum amigo louco, ébrio, pervertido, nem distanciado de Deus, nem blasfemo. A gente só anda com gente que confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Logo, nós também fazemos parte desse grupo. Mas não têm pessoalmente nenhuma vida com Jesus e jamais tiveram. Esse é um dos enganões que a perspectiva de uma fé como sendo um elemento grupal gera na consciência equivocada de muitas pessoas que ficam pensando que é possível ter uma relação de tabela com Jesus, uma relação clubesca com Jesus, uma relação de vínculos coletivos, de que Jesus habita um determinado coletivo e quem tem comunhão com o coletivo, logo tem comunhão com Jesus. Não podia haver equívoco maior do que esse. Judas andava no coletivo e Judas foi ficando completamente distante de Jesus.
E há milhares de outros exemplos na Bíblia e fora da Bíblia, e você provavelmente seja um exemplo dessa natureza, de gente que nunca faltou ao coletivo, mas nunca teve uma experiência real, profunda, pessoal, íntima, direta, constante, com Jesus mesmo. Jesus não nos mandou fazermos parte dos muitos ramos da videira. Ele mandou nos conectarmos à videira. Tudo com Jesus tem a ver com a visceralidade de uma relação minha com Ele, que não tabela em lugar nenhum, em coisa alguma. Não tabela na família, não tabela no casamento, não tabela na igreja, não tabela na missão, não tabela nos trabalhos, não tabela na impressão. Ou é ou não é. Não dá para a gente laborar nesse equívoco sem que venha descobrir depois a ausência de Jesus na vida da gente. A terceira coisa é que tem muita gente, à semelhança deles, que perdeu Jesus no templo mesmo. Tem gente que chegou um dia num lugar de culto com Jesus e saiu do lugar de culto sem Jesus. E eu sei que tem uma quantidade enorme de pessoas me vendo agora que olham e, se olharem para dentro do coração, constatarão isso. Que houve um tempo na sua vida em que você andou com Jesus, foi para o templo com Jesus, sabia, via, discernia a presença de Jesus na relação com você, também no ambiente do templo, mas com o passar do tempo, Jesus e o templo se misturaram tanto na sua cabeça que você já não sabia mais se o vínculo era com Jesus, se o vínculo era com o templo. E aí você ficou tão condicionado ao fato de que Jesus e o templo eram uma coisa só, que depois de um tempo, Jesus foi ficando de lado, você foi ficando tão assomado pela grandeza e pela imponência do templo, que deixou de ver Jesus e de ter uma relação com Jesus. Aí o que acontece? O que acontece é que eu conheço muita gente que perdeu Jesus no culto, perdeu Jesus no rito, perdeu Jesus na liturgia, perdeu Jesus nas canções, perdeu Jesus nas frequências, perdeu Jesus na adoração, perdeu Jesus no lugar onde supostamente Jesus teria que estar sempre, e em estando, a nossa presença lá significaria a presença dele com a gente. Agora me fale, se você não é um desses que perdeu a Jesus pelo hábito no templo. Sem falar que entre nós, a situação, a ilustração, ou a metáfora, se você quiser, da qual eu me sirvo nesta manhã, entre nós as coisas ganham contornos extremamente mais sérios. Porque não se pode nem dizer entre nós que, se voltar de novo ao templo, como José e Maria fizeram, achar-se-á Jesus lá conversando entre os mestres da lei. Nos nossos templos, a coisa mais difícil que tem é você reencontrar Jesus neles. Porque não existem mestres, não existe o desejo da conversa, nem da busca, nem no interesse, nem a perplexidade pelo ensino de Jesus. Existe apenas aquilo que desvia de toda a nossa atenção de Jesus justamente no templo. Entre nós é mais grave ainda. Entre nós o templo é o grande desviador da nossa atenção em relação a Jesus. Quanto mais a gente entra e se distrai com as dinâmicas do templo, mais distantes de Jesus a gente vai ficando. Aí o cara chegou lá com Jesus, aí foi para o seminário para servir melhor a Jesus. Aí depois de 4 anos no seminário, ele fica com a impressão de que por ter feito ao seminário, ele comprou uma espécie de seguro vitalício da relação dele com Jesus. Aí ele continua prosseguindo a vida.
pregando o evangelho por aí sem que Jesus tenha nada a ver com ele, não sabe mais nem onde Jesus está. Ele pensa que Jesus habita a Bíblia, pensa que Jesus habita compêndios teológicos, pensa que Jesus é um transe que ele vive toda vez que ele expressa algumas das suas falas profissionalmente ungidas acerca de Jesus, e que isso agrada tanto a Jesus que o mero fato de ele assim praticar garante a presença de Jesus na vida dele. Há outros que vivem esse equívoco porque dizem: o meu sonho era casar com um pastor. Como se casar com um pastor fosse casar com Jesus. Para descobrir logo que às vezes o pastor é doido, é um cara que elabora no mesmo equívoco, que é sem caráter, que não é convertido, que faz daquilo apenas uma profissão, que ele apenas aprendeu os jargões, as dinâmicas e os conteúdos superficiais para serem ali passados para entreter aquela assembleia de gente igualmente iludida. Há outros que dizem: não, eu estou tão envolvido com missões, eu levanto fundos para a divulgação do Evangelho, eu canto, eu toco, eu sou introdutor na porta, digo: entrem, eu ajudo as pessoas a se assentarem, eu faço parte de reuniões, eu sou um cara do templo. Tem gente que tem até aquele orgulho de dizer: eu era ratinho de igreja, eu sou ratinho de igreja, ratinho de templo, porque vive lá. Mas eu conheci no curso da vida e conheço até hoje uma quantidade inumerável de pessoas que por essa ilusão perderam Jesus no templo, ficaram com o templo, ficaram com o prédio, ficaram com a agremiação, ficaram com a sociedade, ficaram com os trabalhos, ficaram com os serviços, ficaram com os esforços, ficaram com a agenda e ficaram com o engano de pensarem de que, em estando naquele lugar, participando daquele festival religioso, isso significava algo equivalente a ter um vínculo com Jesus. E às vezes é só na necessidade de andar por um caminho natural da vida que nos leve na direção de um ambiente não religioso que não seja aquele, que o indivíduo vai descobrir, tempos depois, que anda solitariamente. Às vezes é quando a noite chega, seja ela a noite de José e de Maria, que não era uma noite de angústia naquele dia, era só a hora de ver onde é que estava o menino. Mas especialmente quando a gente entra nesse engano, é quando entardece o dia do nosso conforto e inicia-se uma noite de agonia, de depressão, de perda, de insegurança, de solidão, de carência, de necessidade, que o indivíduo vai descobrir que o grupo todo está ali, mas Jesus não. Que a pessoa vai dizendo: escuta, Jesus está contigo, e vai levando susto. O amigo diz: comigo não, não estava contigo não? Se escuta, Jesus está contigo? Não, comigo não. Pensei que estava contigo. Escuta, Jesus está contigo? Não, comigo não. Pensei que estava contigo. Escuta, Jesus estava contigo? Não, comigo não. Sempre pensei que estava contigo, eu estava tranquilo porque eu achei que estava contigo. E aí começam as transferências. Ninguém tendo Jesus e todo mundo tranquilo achando que Jesus estava com um outro e que a presença daquele outro garantia a presença de Jesus com o grupo. Essa é uma dinâmica psicológica e espiritual que eu vejo acontecendo na igreja o tempo todo. As pessoas chegam lá sabendo que não sabem aonde Jesus está, mas todo mundo dizendo: deve estar com aquele irmão, deve estar com aquela irmã, deve estar naquele grupo de louvor, deve estar com o pregador, deve estar com quem sai para fazer missões, deve estar com aquele irmão engajadíssimo
deve estar com aquela irmã que visita todos os hospitais. Enquanto isso, cada um desses, acerca dos quais a gente imagina que sejam pessoas em cujas vidas Jesus está presente, estão imaginando, enquanto fazem as suas atividades ativistas, a mesma coisa em relação a nós. Então, Jesus deve estar com ele. Jesus deve estar no grupo de oração. Jesus deve estar no lugar das canções. Jesus deve estar no grupo de missões. Jesus deve estar atrás daquele púlpito, em meio às pregações. E fica um transferindo para o outro uma relação com Jesus que ninguém tem, que perderam. Perderam no caminho, nas distrações do caminho, perderam no tabelamento e nas transferências comunais, achando que Jesus habita a comunidade, perderam no serviço no templo, na festa do templo, na distração do templo, nas atividades do templo. O fato é que perderam o olhar de Jesus e não sabem onde ele está. Aqui José e Maria tiveram que fazer o caminho de volta para achar Jesus no templo. Nosso caminho, se for físico, geográfico, procurando Jesus no templo físico, continuará frustrado. Porque a gente perde Jesus no caminho interior. É quando a gente vai colocando o nosso olhar e a nossa expectativa de Jesus para o lado de fora apenas. Então, Jesus está nesse caminho que eu escolhi, que é um caminho moralmente de Deus, que é o caminho da ética de Deus, que é o caminho do comportamento segundo Deus. E o cara vai nessa, e aí no processo ele vai perdendo o vínculo e nem sente a sutil essa dinâmica da falsa segurança que prescinde da relação pessoal. O indivíduo vai andando, o caminho interior, vai transferindo para o lado de fora as relações com Jesus e vai dizendo, eu pertenço a esse grupo, o Jesus faz parte do meu grupo. E aí dançou, geral, porque Jesus não nos oferece uma relação grupal que faça qualquer e que tenha qualquer chance de vir a prescindir da nossa relação íntima e existencial e pessoal com Ele. Ou esse tal do serviço ao templo, do cara que chega e diz, não, aquele ali é consagrado ao Senhor, porque ele foi ao seminário, ele faz parte do grupo de louvor, ele faz parte do grupo de intercessão, ele é parte do grupo de visitação, ele é parte do grupo que vai aos presídios, ele é parte, tudo para o lado de fora, tudo para o lado de fora, só tarefa, só dever, só tarefa, só dever. E tudo vinculado ao templo. E Jesus onde está? Jesus onde está? O susto de muitas dessas pessoas é que elas vão verificando que aqueles nos quais elas pensavam e com os quais elas pensavam que Jesus estava, são os mesmos que olhando para elas dizem, eu andava distraído pensando que era contigo que ele estava, que era contigo que ele estava. Então hoje, a minha palavra a você é, faça o caminho de volta, veja na sua mente, no seu coração, quais foram as distrações, porque teve muita gente que começou bem. Teve gente que começou no primeiro amor mesmo, saindo de casa de mãozinhas dadas com Jesus, andando com Ele para e passo todo dia, o tempo todo, toda hora. Tinha gente que só se satisfazia com a presença dEle, com o discernimento dEle, com a realidade dEle com a gente. Até que com o passar do tempo, Jesus foi sendo diluído no caminho. Jesus foi sendo diluído na coletividade dos nossos companheiros. Jesus foi sendo diluído nos nossos muitos serviços ao templo. E a gente depois volta para casa e quando a noite escura chega, a gente descobre que está sozinho. Se é esse o seu caso, se foi esse o seu caso, se tem sido o seu caso.
eu recomendo a você fazer aquela viagem para dentro, no coração, e ver quais foram as distrações, quais foram as tapeações, quais foram os mecanismos de substituição, quais foram os elementos que entraram, tirando o seu olhar e a sua vincularidade, e a sua intimidade, e o seu pertencimento, e a sua ligação a Ele, fazendo isso ser transferido para um elemento grupal, mas que distraiu você definitivamente da necessidade do seu vínculo íntimo e pessoal e intransferível da sua vida para com o grupo, a família, e menos ainda para com o templo, para com a igreja, para com os serviços, para com a empresa religiosa de Deus, como se existisse tal coisa. Então, hoje, eu queria que você pensasse nisso. E se isso aconteceu com você, eu queria que você escrevesse para a gente. Eu quero orar pedindo ao Senhor que nos dê essa revelação. Porque esse é um mecanismo tão sutil. Eu conheço milhares de pastores que não sabem onde Jesus está. É por isso que eles vão para congressos e congressos, mudam de mover em mover o tempo todo, estão sempre procurando, será que é com aquele ali que ele está? Será que agora Jesus está nesse movimento aqui? Será que é essa nova onda? Será que é essa nova doutrina? Será que é aqui que Jesus está? Porque eles perderam Jesus em algum lugar faz muito tempo. A mesma coisa eu vejo acontecendo com todo mundo. Por que essa rotatividade, essa loucura do sujeito sair procurando Jesus em tudo que é boteco espiritual, nos botequins da religião? Porque o cara perdeu Jesus e não sabe aonde foi que o deixou, porque prescindiu da sua relação pessoal com Deus. Tem alguns que dizem, eu fui para o seminário ainda levando a chama no coração. Depois de um tempo eu achei que eu controlava a chama. E hoje eu sei que eu estou apagado. Essa familiaridade com Jesus é uma coisa diabólica. É como aquele pessoal lá de Marcos 6 em Nazaré, dizendo, não vivem aqui os seus pais, as suas irmãs, os seus irmãos, a gente não conhece a ele desde menino. É nessa de que nós conhecemos a ele desde sempre que a gente se perde dele no caminho e não sabe aonde foi que a separação, que o divórcio sutil aconteceu. Essa é uma palavra tão singela quanto eu poderia ensinar para minha netinha. E eu a estou dividindo com simplicidade e singeleza com você. Nada podia ser mais básico do que o que eu estou falando aqui. Mas eu espero que essa basicalidade, pela graça de Deus, acorde você da distração de uma viagem sem Jesus, cheio de companheiros que também um dia disseram estar com ele. E agora ninguém mais sabe onde ele está. Comigo não, comigo não, comigo não. Cumpre a você fazer a sua viagem pessoal e de volta. Você vai encontrá-lo na casa do Pai, que não é no templo em Jerusalém. Você vai encontrá-lo no recôndito mais interior do seu ser, dizendo, por que você me procurava do lado de fora? Por que você me confundiu com os amigos da jornada? Por que você me confundiu com tarefas, atribuições, missões, causas, responsabilidades humanas? Por que você pensou que eu seria seu por osmose? Por que você não me procurou aqui, nesse ambiente mais profundo da casa do meu Pai em você? Por que você não manteve o vínculo comigo todo dia, toda hora, o tempo todo, sem cessar? Que o Espírito de Deus conduza você na simplicidade de palavras infantis que eu disse hoje a você, a um lugar de encontro verdadeiro com Jesus, que salve você da distração do caminho e desse engano de pensar andar com um Jesus de bando.
Você quer orar comigo agora? Senhor Jesus, eu quero rogar em Teu nome, que essa palavra de jardim da infância da fé tenha acordado o coraçãozinho de alguém, os coraçõezinhos de milhares, e que a Tua palavra seja cortantemente verdadeira e rasgante, revelando a nós a nossa distração, o nosso equívoco, as nossas transferências, a nossa acomodação e o prosseguimento da nossa vida, andando no bando, sem comunhão contigo, crendo que visitas ao templo garantem vínculo a ti, pensando que andando com pessoas que confessam a mesma coisa, a gente está seguro quanto à tua presença em nossa vida. Até que a noite escura chegue e a gente descubra que está indo dormir sem Jesus, que vem caminhando há muito tempo sem Ele, sem se dar conta, porque os amigos pareciam nos dar a garantia de que Ele estava conosco. Por favor, traze por meio da simplicidade dessa palavra a revelação cruenta e verdadeira que muitos precisam para que te encontrem no santuário interior, para que te encontrem naquele lugar onde a palavra nunca cessou. Nós é que deixamos de viajar para dentro do templo do coração e ficamos entretidos com as viagens do cristianismo, com as viagens da igreja, com as viagens da religião, com as viagens do pseudo-serviço, com as viagens das funções, com as viagens coletivas, com as viagens grupais, com o nosso serviço ao prédio, ao invés de termos um vínculo pessoal com a pessoa. É o que eu quero te pedir que o Teu Espírito nos revele hoje, para que o nosso vínculo contigo seja restaurado e a gente ouça de Ti o óbvio. Será que vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu Pai, que hoje não é nenhum lugar como nunca foi exterior, mas é um lugar no santuário mais íntimo do coração? Por favor, traze para nós essa palavra, essa luz, esta graça, esta revelação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir.